Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. É aquele primeiro momento, né, de... Ai, a neve é linda, e na hora que molha a roupa, você fala, fudeu. Cheguei em casa. Não, e molha a roupa, aí para você limpar o carro é um saco, porque você tem aquela escovinha que não tira nada, aí vem um monte de neve dentro do carro. Ah, nossa, é desesperador. Olá, meu nome é Huck Gianelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente está com uma pessoa mega fofa que eu conheci há pouco tempo, mas tive grande prazer de conhecer, lá num grupo que eu participo, e que ela é uma das progenitoras do grupo, que é o DIBR. Não é um grupo fechado, mas é um grupo que troca muita informação e muitas coisas em vários continentes. Aí a gente pode arriscar falar que tá... Vocês podem arriscar que estão aí nos 5 continentes, né? Muito obrigado, Tati, por ter concordado em participar. O prazer é todo meu, honestamente. Eu me sinto super honrada de estar aqui e, enfim, eu escuto o podcast, eu já vi vários episódios e galera super brava, interessante, com assuntos super fantásticos. Então é uma honra estar aqui, de verdade. A honra é sempre nossa, falando sério. É importante quanto mais a gente conseguir crescer. Eu falo que eu quero ficar idoso, mas não velho. Exatamente, todos nós. Essa é a mentalidade. Exatamente. Esse grupo aí do DIBR é muito legal, dá vontade de... O negócio é tão legal, acho que acontece tanta coisa legal ali dentro que dá vontade de expandir para todo mundo, só para observadores, sabe? Tem tanta coisa legal, tanta coisa boa, poxa, anime. Quando a gente criou, a gente nem imaginava que ia ser tão grande assim, né? A gente... foi engraçado porque a gente começou pequenas pessoas, né? Tipo assim, nós éramos 3, eu acho, no grupo. 3 ou 4. E aí a gente foi um, aí foi outro, aí foi outro, aí foi chamando um, foi chamando outro, foi chamando outro. O grupo começou em janeiro. E a gente já tem, sei lá, 219 pessoas. Alguma coisa assim. E foi muito doido, assim, porque a gente estava achando que ia ser o eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde a gente tem mais representatividade, infelizmente, né? Porque seria muito bom que a gente tivesse design no Brasil inteiro. Mas, cara, expandiu muito. A gente achou gente que tá, sei lá... teve gente que estava na Ásia, gente que está na Europa, eu tô aqui... E gente que tá no Nordeste, tá no Sul, tá em tudo quanto é canto do Brasil. Fizeram quase que um Orkut do design. Exatamente. Exatamente, é o Orkut do design. Eu faço design, é a comunidade, né? Foi muito engraçado, porque quem me chamou foi um aluno meu do Senac. Maravilhoso. Daí falou, alguém tinha comentado no grupo, porque a gente vai falando sobre as pessoas, e aí o pessoal falava, pô, podia chamar essa pessoa, né? E acho que o seu nome já tinha aparecido algumas vezes, porque alguém acho que tinha comentado do podcast e tal. Aí a gente falou, tem que trazer o Huck, não sei o quê, e ficou nessa de tem que trazer o Huck, e aí alguém em algum momento falou, Huck, aqui, participa. Não, muito legal, porque eu não costumo ficar dando meu telefone, é raro, na verdade. Eu dou quando eu vou conversar com alguém, alguma coisa assim. Então, foi muito, muito legal, foi um prazer, né? Tanto que eu fiquei muito feliz, eu gravei o podcast lá em homenagem a vocês, né? Foi muito legal, a gente super agradeceu, a gente comentou entre a gente, caraca, que legal, eles comentaram sobre o grupo. E é engraçado, você falou que começou em janeiro, a gente começou em dezembro do ano passado. O podcast. Então foi pertinho também. Foi pertinho, e foi na mesma estratégia, né? A gente começou com o YouTube, depois o YouTube era mais para falar com newbie e industrial, que tá na mesma faixa, né? A gente sempre sentia aquela história, o cara vai contratar e fica falando umas merda da profissão, aí não entende direito a profissão. Então daí a gente fez o YouTube bem para newbie, né? Então é para quem tá começando, para quem acabou de se formar no máximo, e para industrial, que tá funcionando bastante. Tem muita gente que vem... Eu já recebi e-mail, a gente recebeu mensagem, perguntando, não sabia que design fazia isso. Interessante, vou começar a procurar, sabe? E teve projeto que já fechou, então foi muito legal. E daí, quando eu fui chamado pro grupo, eu falei, puta, que legal, cara, tem coisa acontecendo em paralelo, muito legal, muito legal. E a gente tem visto, o que a gente estava esperando, na verdade, do grupo é que fosse uma maneira de conectar as pessoas, né? Porque a gente estava ali naquela bolha do Rio, todos nós trabalhamos no mesmo ambiente, e eu batia a tecla com o Guilherme. Eu falei, cara, não é possível que só tenha gente aqui no Rio, ou que só tenha gente fazendo design no Brasil inteiro. Tipo assim, óbvio, a gente sabia de exemplos grandes, com a Chanô, a Valkyria, a gente conhecia outros escritórios, mas assim... A galera que tá fazendo freela, que tá na correria do dia a dia, a gente não sabe quem é. Então, a gente começou meio que nessa de, cara, a gente pode se ajudar, a gente tem muito para trocar. A gente já fazia isso no nosso dia a dia natural mesmo, no escritório, de compartilhar ideia, mostrar projeto que viu, ou coisa interessante que achou, tutorial e etc.
mas a gente não via isso numa escala nacional, assim, a gente nunca conseguiu conectar com as pessoas. E aí a ideia do grupo foi justamente dessa, era tentar montar essa comunidade que a gente sabe que existe, mas que estava invisível, né? A gente não tinha essas pessoas em volta da gente para trocar tão próximo, né? Então, veio bem dessa ideia da gente conseguir trazer o grupo mais para perto, né? As pessoas mais para perto para a gente poder se ajudar. E nisso, a gente viu várias iniciativas acontecendo. A gente viu gente que está em estados diferentes se conectando para fazer projeto junto, ou fazer collab, ou montar um outro grupo. A gente agora tem um grupo das mulheres, né? Que é uma iniciativa junto do grupo que a gente começou, mas para a gente falar dos tópicos e coisas importantes relacionadas ao universo das designers, das meninas, e a gente conversar sobre isso. Então, tá sendo muito legal de ver as iniciativas que estão surgindo disso, né? E nada disso era esperado, na verdade. O esperado era a gente ficar naquele WhatsApp ali, batendo papo, trocando ideia, né? O projeto, a ideia, ela nasce realmente do Golden Cycle, né? É o porquê, assim, eu quero conectar pessoas, acabou. Se começar a deixar de ser isso, aí começa a ser problema. Mas é bem por aí, eu achei incrível, e é importante. É engraçado, porque a gente fala muito sobre essas conexões das pessoas, e em empresas também acontece a mesma coisa. As empresas que não se conectam, elas começam a morrer em relação à relevância. Grandes empresas, elas fazem trabalho junto. Hoje em dia, a estrutura do meu escritório, já há 10 anos, desde quando eu tenho a Hulk, depois eu juntei com o meu sócio, que é da área de administração, que é um cara que entende o design como modelo de negócio, né, tem essa visão de empresa. A gente tem uma estrutura super enxuta, né, principalmente produto ele demora mais, ele demora um pouco mais para maturar um projeto para finalizar. Quando a gente precisa de mais alguém, a gente junta com grupos, a gente junta com outras empresas também. O Rigoletto falava lá em 2002, 2003, ele falou, cara, a gente tem que parar de catequizar designers para designers. A gente deveria estar fazendo isso para as empresas, para as indústrias, para as pessoas começarem a chamar a gente, ao invés de ficar brigando por ego, por umas coisas assim. Então, sim, muito legal ter iniciativa assim dessa turma nova. É meio velho falar nessa turma nova. Imagina. E é bem isso que você tocou, assim, é meio a nossa mentalidade de projeto mesmo, que mesmo que você esteja trabalhando num projeto sozinho, seu projeto vai ser muito pobre se você não troca com as pessoas, se você não conversa, não digo nem só com designers, mas com a indústria, com o engenheiro, principalmente com o usuário, com a pessoa que vai usar aquilo, a pessoa que tem prazer em usar um produto e ver que aquilo funciona para ela. Isso é tão significativo, isso faz tanta diferença num projeto. Você vê todas as empresas que pensam no usuário e na cultura também, como trazer as pessoas para perto dos projetos, para perto dos produtos, como que isso é relevante, como que isso faz os projetos tão melhores e tão mais ricos, né? Então, essa questão de troca, para mim, sempre foi fundamental, tanto como designer quanto pessoa. Eu acho que todos os projetos que eu acredito que são interessantes do meu portfólio vieram de feedback de pessoas, vieram de troca, de conversa. E é isso, assim, se a gente não troca, o projeto fica com a minha visão, com a minha perspectiva, e não com a perspectiva do coletivo, né? Exato. E é muito legal essa perspectiva do coletivo, é muito importante. Tati, como é que foi, por que você trocou o índio pelo Apache? Ui! Então, por vários motivos, na verdade. Primeiro de tudo, trabalhar na Índio foi, na verdade, uma puta experiência, assim, eu não... assim, mudou completamente minha visão sobre o que era design, sobre como abordar design e como desenhar, projetar, tudo. Então, assim, eu sou eternamente grata pela experiência que eu tive no escritório, porque realmente eu acho que se não fosse a experiência e a exposição aos trabalhos que eu fui exposta no escritório da Índio, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Eu acho que a experiência que eu ganhei foi... sei lá, não dá nem para descrever, assim, nem tem dinheiro que pague aquilo. Quer dizer, tem sim, né? Salário. Mas, de qualquer maneira, foi ótimo, assim, foi uma super experiência. E, na verdade, por vários motivos. Na verdade, quando eu fiz a minha graduação, eu senti que algumas habilidades dentro de desenho industrial, habilidades básicas mesmo, sketch, modelagem, enfim, rendering, essas coisas que a gente usa no dia a dia do trabalho, ficaram um pouco difíceis, assim, de conseguir numa faculdade federal, né? A gente sabe que
as faculdades do Brasil têm essa deficiência na questão de infraestrutura, que é muito complicado, né? É um assunto que eu tento bater a tecla várias vezes, que a gente precisa repensar a educação em design no Brasil, mas que, enfim, eu senti que algumas ferramentas estavam faltando. E quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio para a Haiti, fiz durante o Ciência Sem Fronteiras, né? Que teve a chamada pelo governo, e aí eu acabei indo para Haiti, e cara, eu saí de um ambiente que eu estava muito confortável, que eu era uma das melhores alunas da turma, assim, fazendo os trabalhos que eu estava fazendo, do jeito que eu estava fazendo, e eu cheguei num lugar que eu era a pior da turma, que assim, eu era esculachada todo dia, e eu vi, cara, sem brincadeira, teve um dia que eu pensei assim, cara, eu vou mandar um e-mail pra CAPES e eu vou pedir pra voltar, porque assim, eu não tenho condição, tipo assim, eu não vou passar nas matérias, e aquilo foi um choque pra mim, assim, gigante, gigante, eu falei, cara, tem alguma coisa errada e eu preciso correr atrás, e foi assim, foi um ano de estudo que foi muito porrada, assim, eu aprendi muito, e tipo assim, eu corri atrás, acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quando eu estudei, quando eu vim a primeira vez, assim, porque foi muito pesado, assim, realmente foi uma super experiência. E Você acha que o aí, principal que dava tanto essa diferença? cara, eles, assim, alguns pontos. O primeiro que, assim, todos os meus professores, sem exceção, todos foram expostos à indústria. Então, assim, aqui, a cidade onde eu moro hoje, que é a mesma onde eu fiz a graduação, o intercâmbio, a gente tinha duas grandes empresas, né? Que era a Xerox e a Kodak. Perfeito. As duas são daqui de Rochester, né? Vários designers que trabalharam nessas empresas viraram professores depois. Então, assim, é uma galera que trabalhou na Kodak 10 anos, 15 anos. É uma galera que foi exposta à indústria por muito tempo. Então, você vê na prática e no ensino deles, o que é muito focado no que a indústria faz. E, assim, a maneira que eles medem sucesso de uma universidade aqui é justamente a quantidade de pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, assim, todo ano a IT lançava uma lista com todas as empresas que eles têm ex-alunos trabalhando, que era a maneira deles venderem eles mesmos. Perfeito. E aí, assim, você vê que o ensino é voltado para a indústria, o ensino é voltado para te colocar no mercado. Então, as aulas eram muito focadas nas habilidades, porque é isso que, na verdade, quando você está começando, é o que o empregador vai querer ver, se você consegue desenvolver os projetos. E quando vem ao ponto de entrevista, apresentação de portfólio, eles têm treinamento para isso. Então, assim, tem dia que você senta lá com o professor e você apresenta seu portfólio para ele. E aí ele vai te dar feedback, ele vai fazer pergunta de entrevista. Então, assim, é um outro estilo, é um outro foco, né? Quando se diz em termos de educação. E é isso que eu sempre bato a tecla, né? Que eu queria ver esse modelo no Brasil, assim. Eu queria ver as universidades federais tentando encontrar quais são as oportunidades para os alunos. Tipo assim, As quem é que particulares também, viu? E as particulares. Exatamente, particulares também. Tipo assim, quais são as empresas que estão contratando designers de produto? É essa. Beleza, o que eles querem? Eles estão procurando isso, isso, isso. Ok, então eu vou criar o meu currículo para minha universidade baseado no que a indústria está precisando. Porque senão você não coloca as pessoas na indústria, né? Não. Então, foi exatamente por esse motivo que eu senti que eu precisava voltar para a academia, precisava voltar para a universidade e pegar esse básico que faltou para mim. Porque, Legal. assim, eu sabia fazer o que o trabalho pedia em termos de renderização, modelagem. Eu aprendi muito na Índia em termos até de dinâmica de trabalho, né? De ser rápido, de fazer as coisas e conseguir entregar no prazo que a gente tem, né? A consultoria é um processo muito rápido, né? Sim, muito veloz, né? Sim. Então, eu sabia que eu tinha essa habilidade que era fundamental e importante, mas o básico estava faltando, que era a habilidade de desenhar rápido, de fazer um porcótipo bem ridículo, bem rápido para poder apresentar uma ideia. Então, esses pequenas habilidades estavam faltando para mim. E aí, eu acho que por esse motivo, eu resolvi voltar para a academia para pegar esse pedaço que estava faltando da minha educação, né? Legal. A minha família também mudou para cá, então eu tenho alguns motivos pessoais, né, pelo qual eu vim para cá também. E aí agora, na verdade, eu estou tentando fazer meu networking, começar a encontrar empresas para fazer, não só tipo para trabalhar e fazer full-time jobs, né, tipo trabalhar com design, mas também para fazer parcerias, colaborações. Eu venho conversando com muita gente. A comunidade aqui é imensa, assim, e a galera é muito conectada. Então, tem sido bem interessante, assim, de ver essa colaboração e de se inspirar nisso também, né? De conversar com as pessoas, trocar ideia, fazer projetos junto. Então, isso tem sido bem interessante para mim, assim. Acho que essa é uma das grandes vantagens de estar aqui, assim. A comunidade é fantástica, assim. Puta, é animal ouvir isso. Uma coisa que a universidade, eu acho que ela erra, ela prepara, assim, para um tipo de trabalho, que é o trabalho de você ser acadêmico, e acabou. Então, essa também é uma crítica que a gente faz. A gente tem uma briga constante com isso. Eu sou um dos caras que brigo bastante. O Badatec fala, legal,
bonito, maravilhoso, mas essa porra não funciona. Ou bem, não é bem assim. Ou você resolve isso muito mais rápido do que o que você está querendo resolver. Mas é interessante isso, né? É bem legal isso. Uma coisa que a gente ouve bastante falar, e eu acho que você, com a vivência que tem aí, pode falar legal para a gente, que poxa, no Brasil a gente tem uma concorrência desleal em relação a tipo de job. Então, você tem designers muito diferentes concorrendo por um projeto que, às vezes, a maioria deles nem deveria estar concorrendo. Já fiz trabalho para o estrangeiro umas 2, 3 vezes, e tem uma coisa que eu tinha percebido nesses trabalhos, que era, cara, qual que é o seu perfil? Ah, meu perfil é esse, então você pode entrar na minha concorrência. Qual que é o teu perfil? Ah, o meu é gráfico. Então você nem tem que estar aqui. Você sente isso também aí, realmente isso acontece? Ou ainda tem um pouquinho dessa briga meio boba na profissão mesmo, no cliente, o que ele percebe, o que você vê de aceitação? Uhum. Eu vejo que, assim, existe, na minha opinião, né, pelo que eu vejo de conversa com as pessoas aqui, eu vejo que existe uma clara distinção das categorias temos gráficos, temos UI UX, temos industrial, a gente tem até coisas bem mais específicas, né, visual designer, shoe designer, joias, você tem muitas categorias, e o que eu acho que, na verdade, é o pulo do gato e que é interessante nessa história é que eles não competem entre si porque existe mercado para todo mundo. Então, assim, não faz muita diferença se eu sou jewelry, se eu sou industrial. As pessoas têm aonde viver em comunidade, entendeu? Uhum. E assim, essa é a grande questão, né? Eu acho que a indústria nos Estados Unidos ela é bem aquecida em termos de parque industrial, de ter produção dentro do país. Então, isso acaba abrindo muita oportunidade, né? Eu vejo eles reclamando muito aqui, porque não tem trabalho, porque não tem, porque tá difícil de conseguir trabalho. Claro que estamos falando agora num momento de pandemia, que realmente tá difícil para todo mundo, mas assim, é incomparável o difícil daqui com o difícil no Brasil, entende? Sim, sim. Então, assim, ainda mais para quem é cidadão, né, que eu digo. Então, assim, eu acho que existe espaço para todo mundo. Então, você vê que quando o cara quer contratar um cara que faz calçado, quando a Nike quer contratar um cara que faz calçado, cara, tem que fazer calçado. Tipo assim, ele tá procurando aquela experiência, assim, a maior parte das vezes. É claro que várias dessas empresas têm espaços de inovação. Então, assim, eu tava vendo esses dias... Funciona, né? Alguma empresa que abriu, tipo assim, eles têm um time de inovação e que a experiência não é exatamente, tipo assim, para você entrar nesse time, eu vi a vaga, né? Para você entrar nesse time, não necessariamente você precisa ter o tipo de Especificidade do trabalho. tema, né? Você não precisa ser específico no que a empresa faz. Você precisa ter, obviamente, um portfólio diferente, enfim, você tem que ter diversidade no que você está fazendo, mas que não necessariamente você precisa ser focado no que a empresa faz. Eles estão justamente procurando quem é diferente e quem não pensa igual a eles. Entende? Então, assim, eu acho que acaba existindo essa boa convivência, né, digamos assim, por conta disso, porque tem espaço, né, de certa forma, para eles viverem em harmonia, digamos assim. Uhum. Mas sim, eu vejo claramente as divisões, eles se intitulam assim também. Eu sou designer industrial, eu sou shoe designer, eu sou visual designer. E acaba que isso é a maneira que eles ganham o pão deles, né? Porque você tem o espectro das pessoas que são bem generalistas, né? Que geralmente é quem vai para consultoria, né? Que trabalha com uma grande gama de coisas, é bem flexível no que consegue fazer. E tem o cara que ele é super específico. Então, é o cara que vai fazer ou só calçado, ou só visuals, um determinado específico tipo de produto. E aí ele ganha o pão dele ali, porque ele é focado naquela expertise, ele oferece aquele serviço de maneira impecável, e aí as empresas às vezes contratam aquele cara como freela, ou contratam aquele cara para ter in-house, porque ele vai ficar responsável por aquela específica tarefa, né, dentro da empresa. Então eu vejo muito isso, assim, eles se intitulam em titles diferentes, mas acaba que tem muito espaço para todo mundo poder viver junto, né, digamos assim. É interessante isso, mas também tem um olhar a indústria enxerga um pouquinho melhor isso, né? As empresas. Porque a gente tem um problema aqui da empresa achar que tudo faz parte do mesmo pacote. Eu acho que aqui, num geral, em termos de empresas e tal, as pessoas já conhecem mais design do que no Brasil. Eu vejo, assim, quando eu converso com alguém que eu faço design, não necessariamente eu tenho que explicar o que eu faço. No Brasil, é bem assim, mas você trabalha com o quê, exatamente? Então, assim, existe um pouco dessa educação que a gente ainda precisa fazer
eu desenho produtos, eu trabalho com a parte ergonômica, com a parte humana relacionada ao desenvolvimento de um projeto, de um produto. E aqui é menos. Tipo assim, quando você fala que você faz design, as pessoas, design. Tipo assim, às vezes até perguntam, qual é a área que você trabalha, qual é o Olha, foco legal, que você tem. legal. É bem mais conhecido, Conheci. né, esse termo. E assim, um outro ponto que eu acho que é muito favorável é a questão das startups, né? Sim, Aqui, sim. as startups estão crescendo muito. Sim. Então, assim, o que no final das contas acaba fazendo com a startup justamente lance, enfim, e vire tendência e se destaque no mercado é design, é apresentação, é pensar na necessidade do usuário, que é tudo que a gente Posicionamento faz. estratégico, exato. Posicionamento estratégico é exatamente tudo que a gente faz. Exato. Então, por esse ponto, eu acho que as empresas aprenderam que elas precisam investir nisso, porque isso vai dar dinheiro para elas. Eu acho que a visão de que o design é investimento, ela é bem mais adotada aqui do que no Brasil. No Brasil é custo. No Brasil, até hoje, no Brasil a gente ouve como custo. A gente costuma ter muita reunião com um monte de cliente, falar, então quanto vai custar? Eu falei, você não vai custar nada para você. Vocês vão fazer de graça? Eu falei, não, você está investindo. Assim como você investiu no seu forno, assim como você investiu em alguma coisa, você está investindo. Costumo, às vezes, falar que, tipo, não é eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Para conseguir tentar mudar um pouco esse mindset, porque esse jogo fica meio injusto. Mas é interessante. Talvez seja um pouquinho da reflexão da língua, né? Porque design aí é projeto e eles entendem a palavra como projeto. E no Brasil acabou sendo traduzido de uma maneira, desenho. Porra, que merda, né? Exatamente. E é isso, assim, eu acho que eles têm um pouco dessa visão que é importante, e uma coisa muito legal que eu reparei enquanto eu trabalhava na GE, por esse motivo, assim, que mudou muito a minha cabeça, é como que a gente falava de igual para igual, sabe? Tipo assim, não era essa de, a gente abaixa a cabeça e faz o que a engenharia pediu pra gente fazer porque é assim. Ou o que o branding mandou a gente fazer porque é assim. A gente tinha uma conversa muito em conjunto, assim, era o time junto, tentando entender o que era melhor pro segmento que a gente estava desenhando, sabe? É claro que é uma dança, né? Puxa ali, puxa aqui, existe uma negociação de que, às vezes não dá para fazer exatamente o que você quer fazer, porque existem restrições de engenharia, existem restrições de muitas coisas e custo de projeto, a gente sabe disso, mas eu sempre senti que a minha opinião valia dentro do que eu estava falando e dentro do que eu estava propondo pelos projetos. E eu via que isso era considerado tanto pela engenharia quanto pelos outros departamentos também. Então, isso era uma parada que, para mim, muito chocante, assim, de ver, sabe? Tipo, caraca, tipo, a gente realmente tem voz aqui, né? A gente realmente faz a diferença quando vem ao ponto de tomar decisões e participar do projeto, sabe? Não é simplesmente, eu vou ficar aqui fazendo... Eles chamam de CAD Monkey, né? Tipo, a pessoa que só faz a modelagem. Eu não vou ser o CAD Monkey, entendeu? Eu vou ser alguém que tem voz dentro do projeto. Não, tipo assim, eu vou trabalhar junto com o time, né? E isso é muito importante, assim. É legal de ver que existe um valor, existe um entendimento de que isso é importante. Eu acho que isso é fundamental, assim, eu acho que esse é o ponto, de ver que a engenharia está considerando o que eu estou falando, de ver que o branding sabe que a gente está pensando no usuário, no segmento, e tudo bem, às vezes quem vai dar a palavra final é o VP, é a galera que está lá em cima. Mas, assim, as decisões são tomadas juntas, então isso para mim foi muito chocante, assim, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com as empresas, né, e ver como é que é a dinâmica de trabalho nos Estados Unidos. Você percebe que você está trabalhando realmente como uma equipe para um projeto acontecer, né? E não, tipo, para alguém, né? Você está trabalhando para alguém, para o seu gestor, porque você está querendo tampar o ego do cara. É mais por aí. Assim, eu não posso... Assim, eu falo isso muito pela experiência que eu ouço das outras pessoas, porque tanto trabalhando na GE quanto trabalhando na Índio, eu senti que a gente tinha muita voz, assim. Não, você foi para o escritório ótimo logo no começo. O Guto sempre teve a palavra e a voz para conversar com os clientes e, de certa forma, educar também, de trazer e falar, olha, a gente está propondo assim, a gente acredita que isso é melhor para vocês e a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo. Então, eu digo mais pela experiência que eu escuto de outras pessoas, de falarem que os clientes, enfim, não valorizam ou acham que sabem fazer design ou que acham que tem opinião para tudo. Então, acho que é mais pela questão do que eu escuto fora, né? Assim, de experiência própria, eu trabalhei em 2 lugares fantásticos, assim, em termos de não é por acaso da profissão. Não é por acaso que o Guta, a Coesto, assim, a Domos, ela vai crescendo porque ela realmente implementa dentro do CERN essa questão de colaboração mesmo, né? Sim. É isso. Por isso que tá aí, né? Eu acho que você não tá criticando ninguém do Brasil ou o fato de ter trabalhado. A gente tá perguntando justamente como um geral, um olhar geral. Eu sempre falo que a gente tem que ser gestor da nossa própria carreira, né? A gente tem que ser empreendedor da nossa própria carreira, né? Afinal, é isso que serve. Mas quem é empreendedor que montou a empresa, a gente ouve bastante. Até fazer o primeiro projeto, até dar o primeiro passo,
E daí o cara fala, entendi. Por isso que eu te pergunto como é que é a percepção do outro. Aqui a percepção ainda é assim. Eu não sei se na época que você fez a faculdade, porque eu acho que talvez a gente tenha o quê? Uns 10 anos de diferença de faculdade. Quando você se formou? Formei em 2017. Então 17 anos de diferença de formação. Não sei se na sua época aconteceu. Na nossa, cara, deixa eu ver a hipótese, o que é desenho industrial? Ainda era DI, né? Desenho industrial é um nome horroroso, né? O que é desenho industrial e por que você escolheu isso daí? Uma coisa... O meu título na UF tá Desenho Industrial, Bacharelado em Projeto de Produto. Então, assim, é desenho industrial. O meu também é desenho industrial, bacharelado em projeto de produto. E você, o que você se desenvolveu? O que a Tati faz? O que a Tati dá para o mundo de diferente? Cara... Olha a pergunta, que difícil. Eu digo, pelo início da minha carreira, ainda como estudante... Muito bem colocado. Início da sua carreira ainda como estudante. É isso aí mesmo? Eu sempre falava com o meu primeiro aluno no primeiro dia que vocês não são estudantes, vocês são designers júniores. Vamos lá. O que sempre entrou na minha cabeça de que o porquê que eu queria fazer design era justamente entender essa relação humana com os objetos. E por que a gente gosta tanto de uma coisa e odeia tanto outra. E acho que nesse ponto, as minhas primeiras aulas na UF, na verdade, eu tive aulas de metodologia e tal, e a gente aprendeu muito sobre o método da IDEO, né? E pra mim, a IDEO é tipo, sei lá, a empresa, sabe? Eu gosto muito deles, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico. Sim, sim. E aí, isso ficava muito martelando na minha cabeça. Por que a gente gosta de um troço e a gente não gosta de outro? Eu sempre fui muito curiosa para entender isso. Essa questão de ser crítica a respeito do que eu tô desenhando e entender se aquilo realmente faz sentido para quem vai consumir aquele produto ou quem vai usar aquele produto. Perfeito. Independente de quem seja. E aí, quando eu vim para IT, esse foi justamente o ponto mais engraçado da questão, porque eu cheguei aqui e aí eu vi essa galera desenhando um absurdo e fazendo uns projetos incríveis. Eu assim, meu Deus, o que é isso? Caraca, que projeto legal, não sei o quê. Eu vi eles apresentando e eu ficava assim, cara, mas por que isso? Mas por que esse desenho? Mas por que esse feature? Por que você tá desenhando dessa maneira? Pra quem? E as justificativas, assim, óbvio, são estudantes, né? Mas as explicações eram sempre, porque eu gosto muito desse desenho. Muito pessoal, né? Eram muito decisões pessoais que, enfim, eu acho que design ainda tem... Existe uma questão que é expressiva do ser humano, e estética na minha opinião, algo muito subjetivo. Isso. Mas, de qualquer maneira, existe uma necessidade de consideração para quem você está desenhando. E acho que os projetos, na verdade, são mais bem-sucedidos, são aqueles que olham para o usuário da maneira mais focada possível e tentando emergir o máximo dentro do contexto que aquela pessoa vive. E aí, isso sempre foi uma coisa que, para mim, era injustificável. Eu ficava assim, gente, mas como que vocês estão justificando isso porque vocês gostam? Tipo assim, é incabível na minha cabeça. E acho que essa foi a grande lição que eu tirei quando eu voltei. A gente pode falar horrores da universidade no Brasil, que tem problemas e tal, mas o pensamento crítico e de avaliar o que eu tô fazendo e entender se aquele projeto é bom ou não, eu aprendi na UF. Eu aprendi justamente na teoria ali, de estudar e aprender os métodos de entrevista, de conhecer o usuário, de conversar com as pessoas. Eu tinha um professor que ele falava sempre, o Giuseppe Amado, ele ainda tá na UF, um grande abraço para ele. Eu fiz um projeto uma vez no INCA, a gente estava trabalhando com suporte de soro. E era um projeto muito delicado, porque a gente estava trabalhando com crianças com câncer. Então, assim, era muito difícil da gente ir conversar com as pessoas, né? Porque imagina, tipo, a pessoa tá passando por uma dor gigante de ter seu filho, sobrinho, o familiar que fosse, numa situação super difícil, né? E a gente tem que conversar com essas pessoas sobre por que o suporte de soro não funciona. Tipo assim, a última coisa que a pessoa quer falar é sobre isso. E eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, porque realmente tinha preocupação de estar invadindo a privacidade delas, enfim, de estar querendo me intrometer num momento tão difícil para aquela pessoa. E aí eu comentei com ele, falei, José, eu não sei o que fazer, porque eu preciso falar com essas pessoas. Assim, observação ajuda muito, claro, mas conversar com essas pessoas é importante. Sim. E aí ele pegou e falou assim, cara, não existe uma pessoa que não gosta de falar sobre a vida dela. Sim, E isso foi, tipo assim... Cara, eu não levo isso nem, tipo, só pra design. Eu acho que eu levo isso pra vida, assim. Aprender a ouvir o outro é, tipo, fundamental. Pra tudo, pra vida. E foi muito legal, assim, que eu comecei a usar essa mentalidade de vamos parar para ouvir muito mais. Então, assim, às vezes eu tenho 300 perguntas pra fazer. Mas se a pessoa ficou muito apaixonada de falar sobre um determinado assunto, vai. É isso aí. Fala o quanto você quiser, porque aquilo faz com que a pessoa sinta segurança de conversar comigo. Exato. Então,
Então, fazer o projeto dentro do Inca teve esse momento, assim, né? De eu começar a conversar com as pessoas, e às vezes as pessoas estavam falando do tratamento ou da demora para começar o procedimento com a criança e tal, e não necessariamente falando sobre o suporte de soro, mas assim, só de ouvir sobre aquela realidade da pessoa, eu comecei a perceber, porra, o produto tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar, tem que... Você entende o sistêmico e quanto ele influencia naquele sistema, né? Que eu acho que é o mais importante. Exatamente, você entende o contexto e entende por que a mudança daquele produto faz o contexto inteiro ser mais fácil. Perfeito, animal. Isso foi muito importante para mim, assim, essa questão de você conversar com as pessoas e entender por que as pessoas precisam falar sobre os projetos, precisam falar sobre as necessidades delas, assim. Você viu também, né? Desculpa te interromper, mas você não percebeu dentro disso que no final das contas é muito aliviante, e, na verdade elas querem falar alguma coisa. A gente fica preocupado, mas na hora que começa a falar, elas se sentem tão aliviadas de poder falar com alguém, que, cara, você resgata tanta coisa bonita e tanta coisa legal pro projeto, que, na verdade, na hora que você olha para as perguntas, você acaba falando, puta, ela respondeu essa pergunta, só que não do jeito que eu queria perguntar, que é aquela famosa frase do Einstein, né? O mais importante não é saber a resposta, é saber o que perguntar, né? Você não acha que aconteceu muito isso? Sim, eu tive essa experiência, assim, acho que o Inca foi esse choque para mim, acho que foi o projeto mais difícil que eu já fiz na minha vida, com certeza, em termos de lidar com as pessoas. Cara, e foi bem isso, assim, era eu pisar para trás um pouquinho e observar aquilo ali e conversar com as pessoas. Não foi nem tanto de, eu ter uma ficha com várias perguntas e sentar com a pessoa numa entrevista formal e fazer aquelas perguntas, mas de sentar e conversar, cara. Eu lembro que teve dia de, assim, a gente era funcionário, mas fazendo iniciação científica, né, dentro do Inca. Legal. E aí, eu me lembro que teve dia, assim, do hospital tá super caótico, porque alguém passou mal, e aí corre pra lá, corre pra cá, não sei o quê. E aí eu lembro um dia, cara, que eu tava ali assistindo aquilo acontecer, meio nervosa, né, porque, enfim, tava todo mundo correndo. E aí teve uma mãe que virou pra mim e falou assim, você pode cuidar da minha filha 5 minutos que eu preciso fazer xixi? E eu fiquei assim, tá. A gente, obviamente, ia todo dia pro hospital, então as pessoas começaram a conhecer a gente, né? Então, assim, chegou num ponto da gente estar tão imerso naquela realidade que eu tava cuidando de uma criança. E eu assim, gente, eu não consigo cuidar nem de mim. Quem dirá cuidar de uma criança que tá com suporte de soro. E assim, é bem isso, assim. É uma questão de você imergir de verdade no que aquele projeto precisa e naquele contexto, entende? E aí eu acho que é muito interessante quando a gente vê escritórios grandes ou outras empresas desenhando para outros países. Como que é interessante ver quando o projeto não é imerso na cultura, verdade. Como que ele é pobre. Sim. E eu já vi, assim, vários exemplos, assim, empresas aqui desenhando para outros países, tipo assim, desenhando para a Ásia, ou para América Latina, ou para Europa. E você vê que o projeto é pobre, porque os caras não vão conversar com essas pessoas, não vão se imergir dentro do processo. E aí eu bato palma para quem justamente faz, porque é o que faz a diferença de você fazer um projeto culturalmente imerso dentro de um contexto de alguém, assim, de uma comunidade. Não, isso é legal. A gente uma vez foi contratado para fazer uma análise para Panasonic, que é o que eles chamam de tropicalização quando vem para o Brasil, tropicalizar o produto. O refrigerador deles lá custava 11 pau. Eu falei, classe A mais. A gente falou, bom, primeiro não existe essa coisa de classe, vamos tentar entender. E daí a gente falou, os potenciais de venda, a gente analisou, fez a imersão, entendeu? Falou, os potenciais de venda de entrada do seu produto são classe A e classe C, se você quer uma classe. Uhum. O cara que vocês chamam da classe B não está nem interessado no teu refrigerador. Justamente por essa avaliação, né? Eles avaliaram meio o que era e a gente avaliou o que acontecia. Ele falou, no Brasil é normal você ter, que não é normal no mundo todo, você ter empregada doméstica. Tá caindo isso, mas é normal ainda. Então, a empregada doméstica mexia muito mais com o refrigerador do que a dona. A dona tinha por estilo, a empregada tinha por uma necessidade. A gente chegou numa pesquisa de imersão dessa a achar uma casa que, sei lá, a cozinha da mulher devia custar uns 30 mil reais. E era de comunidade. Né? Era começo da favela, não era comunidade, mas era de comunidade. Por quê, né? Ela só aparelho top, só coisa top, ela trabalhava em casa de uma mulher que tinha grana, e ela viu quanto aqueles objetos, eles refrigeravam melhor a comida, faziam melhor as coisas, e a gente percebeu uma outra coisa que era uma troca, né? Enquanto que eles estavam chupando, a gente falou, vamos parar de falar de classe B, classe C, classe A, e vamos falar sobre importância do produto pro mercado, e como ele se posiciona e o que as pessoas querem ou não. O iPhone é o grande exemplo que a gente tem aqui. Sim. Né? Como ela percebia, como ela mexia mais e percebia que durava mais o alimento, é isso que ela quer. É essa comunidade que ela quer. E ela investe nisso. E a gente percebeu que os 12 mil, 15 mil de um refrigerador era a mesma coisa que para a classe B um carro de, sei lá, 100 mil. O cara vai lá e financia, vários anos ela fazia isso com a geladeira. A grande primeira porrada que eu tomei foi um amigo cadeirante que tocava piano, teclado numa banda, ele tinha uns 16, a gente tinha uns 14, por aí, ele era um pouco mais velho. E uma vez eu fui ajudar ele a andar na rua com a cadeira de roda, falei, meu, cuidado, ele me mandou pra puta que eu pariu. Eu falei, vai tomar no cu. Eu ando na cadeira de roda, mas não sou retardado.
Eu sei andar nas coisas, relaxa. Se eu precisar de ajuda, eu te falo. Falei, nossa, mas também como a gente tenta se colocar, mas não se coloca. A empatia não é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, é perceber que o outro é o outro. Exatamente. E eu acho que é essa expertise que eu sempre busco enquanto designer. Eu acho que de todos os projetos que eu já fiz, essa característica de tentar entender qual é a necessidade do outro e exatamente entender o outro como outro e perceber que eu não tenho aquela vivência, eu não estou imersa naquele contexto, então eu não sei nada. Eu sou um ninguém perto do que essa pessoa sabe sobre a vida dela. Uhum. Então, assim, isso para mim é fundamental, assim, para qualquer projeto que você queira fazer ou qualquer coisa que você queira construir para uma comunidade. Você precisa entender quem aquela comunidade é e como que você pode acrescentar aquela comunidade. Não necessariamente você dizer o que aquela comunidade precisa, mas você saber entender como que você pode adicionar aquele grupo de pessoas, seja um grupo pequenininho, seja, sei lá, uma família, uma comunidade, ou, sei lá, um país, um estado, assim, independente de escala. Eu acho que é uma questão de você entender quais são as necessidades daquelas pessoas e saber como que você pode acrescentar em cima daquilo. Muito legal. E quais são as coisas que você tem orgulho de ter feito e fala, caramba, eu tive uma inversão. Por exemplo, eu nessa pegada, que também gosto muito de conversar com as pessoas, entender a famosa linguagem não falada, os vícios humanos, né? Essas coisas, eu adoro isso. Quais que são as coisas? Teve coisas que me impressionaram, que assim, mudou a minha maneira de observar. Quais são as coisas que mudaram a sua maneira de observar os projetos que aconteceram futuramente? Você fala, agora... Alguns projetos, assim, certamente os projetos que são relacionados com dificuldade de mobilidade ou projetos focados para pessoas com dificuldade de visão, esses projetos, esses projetos foram os primeiros que mais me chocaram, assim, de longe, porque são necessidades bem extremas, né? São pessoas que aprenderam a lidar com aquela necessidade e para mim foi fantástico de ver, na verdade, os hacks, né, que essas pessoas fazem para conseguir resolver a vida delas, assim. Eu acho que o grande ponto que esses projetos me tocaram foi nisso, assim, de você entender como que aquela dificuldade que aquela pessoa tem não impediu ela de continuar vivendo e continuar fazendo as coisas que ela precisa fazer durante o dia, a aspiração de projetos, sonhos e coisas que elas gostam de fazer, sabe? Isso, para mim, foi a primeira coisa que foi, assim... Primeiro, um soco na cara, né? Porque a gente reclama tanto da vida e, no final das contas, cara, a gente tem muita sorte de estar fazendo o que a gente gosta, de estar bem posicionado no que a gente gosta de fazer. O primeiro de tudo é esse ponto, que eu acho que eu levo até para um lado pessoal. E dentro disso, o projeto do Inca, como eu mencionei, e eu fiz um projeto quando eu estava aqui, na primeira vez, que foi um projeto muito, assim, interessante e engraçado, de certa forma. Eu trabalhei com um time que era uma startup que estava começando dentro da universidade. A universidade tinha um processo e um projeto de incubadora, né? Então, os alunos tinham algumas ideias de alguns projetos, eles apresentavam para uma comissão da universidade, e se a universidade gostasse, a universidade dava subsídios para essa mini empresa começar dentro da universidade. Que legal. Então, esse projeto... e vale mencionar que a RT é uma das universidades mais respeitadas no mundo em acessibilidade para pessoas surdas. Sério? Então, que legal. Legal. A RT, eu posso estar errada, mas eu acho que é número 1 em acessibilidade para pessoas com surdas e com dificuldade de audição. Mas mesmo que seja número 10, animal. Tipo assim, se existe um aluno surdo dentro da sala, existe um intérprete, sempre. Tá. Não existe exceção de ter aulas sem intérprete e alunos com dificuldade de audição. Sabe que o Senac faz isso também, eu acho muito legal, cara. Não, é muito legal. E assim, eles acompanham o desenvolvimento dos alunos. Então, assim, eles sabem a agenda dos horários dos alunos, das aulas. É bizarro, assim. Tipo, é uma estrutura que não existe igual, sabe? E agora, na época da pandemia, eles estavam distribuindo máscaras com os visor transparente. Com o visor transparente, justamente porque tem muita leitura labial, né? Que as pessoas com dificuldade de audição conseguem fazer, que é outra parada que eu acho fantástica, assim. O ser humano consegue ler, tipo, lábio. Você sabe que, eu não sei se eu estudei uma vez isso daí com uma intérprete, e eu descobri, cara, que não é uma linguagem universal. A linguagem dos sinais, sabia disso? Não é. Aqui existe uma linguagem de sinais que é diferente da Libras. Vai por vício de linguagem, costume, cara, é muito bizarro. Muita coisa. É muito louco, muito louco. Ainda mais porque é uma linguagem criada, assim, não sou expert, né? Mas até onde eu sei. É uma linguagem criada a partir de gestos, e gestos são muito culturais. Isso, então, é isso aí. Então, a cultura é muito imersa dentro da linguagem de sinais, né? E aí, esse projeto que a gente fez, primeiro de tudo, o CEO, né, o cara que teve a ideia, era surdo.
Então já começava por aí. E assim, era uma parada tão boba, mas assim, tão boba, que eu nunca parei de pensar e que faz toda a diferença pra eles, né? Toda vez que ele apresentava o case dele, né, de projeto, ele falava de uma situação que ele viveu, que ele tava no sofá da casa dele, assistindo TV, e a filha da namorada dele caiu da escada. A menina devia ter, tipo, uns 3, 4 anos, assim, escorregou, tipo, caiu da escada. E aí a menina começou a chorar. E ele não ouviu. Depois de muito tempo, é que ele foi ver que a garota tava chorando, aí ele foi ajudar a menina e tal, não foi nada grave. Mas isso fez ele pensar sobre todos os sinais, todas as respostas auditivas que a gente tem dentro do nosso ambiente de casa, que essas pessoas que têm dificuldade de audição não são não conseguem captar. Então, a ideia dele era desenvolver um equipamento eletrônico que você consegue colocar espalhado na sua casa. Esse equipamento vai fazer reconhecimento desse som, seja uma criança chorando, um cachorro latindo, alguém tocando a campainha, o que for. E esse device, ele vai mandar uma mensagem para o celular desse usuário, dizendo para ele qual é o som que está acontecendo dentro da casa dele. Então, tipo assim, alguém tocou na campainha, então vai aparecer uma notificação para ele, tipo, olha, tem alguém na sua porta. E aí ele vai lá atender a pessoa. Então ele começa a criar esse entendimento do que está acontecendo dentro do ambiente doméstico dele. E, cara, jogada fantástica, assim, fantástica. E, assim, a gente foi, eu e um outro menino que tá até no grupo, o Code, a gente entrou nesse projeto para fazer a parte do design do projeto, né? Desenvolver o case, né, desse device, o produto em si, a usabilidade, né? Como é que encaixa na tomada. A gente estava preocupado com questão de cachorro, né? Tipo, tentar pegar a criança, tirar da tomada e tal. Então, assim, existia uma certa preocupação, né, dentro desse contexto doméstico, quais são os desafios e tal. Mas, assim, a gente trocava ideia com o CEO, né, da empresa, e sempre tinha alguém para ajudar a gente, porque a gente não falava língua de sinais, né? A gente meio que aprendeu algumas coisas para poder conversar com ele, mas foi uma experiência incrível, assim. Eu nunca ia imaginar que isso era uma necessidade, porque eu não vivo esse contexto. Então, acho que os projetos, com certeza, que são voltados para acessibilidade, foram uns projetos que me marcaram muito, assim, de crescimento profissional e entendimento da necessidade do outro e de contextos de projeto. Outros projetos que eu considero que são marcantes para mim, definitivamente CES, que foi o projeto que a gente fez para a GE, que foi um projeto, assim, de uma escala estratosférica e de uma responsabilidade, assim, imensurável. A ideia do projeto era desenvolver a cozinha do futuro. E aí, quando eles apresentaram o projeto pra gente, eu lembro de estar na sala com outros estagiários e não ver... Foi muito engraçado isso. E não ver nenhum sênior. Estavam só os estagiários. Aí tinha uma designer que eu não sei bem se ela era júnior ou mid-level, era alguma coisa ali. Ela já estava um certo tempo dentro da empresa. E o nosso chefe, né, o nosso manager. E aí ele apresentou, né, o que seria o projeto, e aí ele falou, olha, a gente vai dividir vocês em 2 times, a gente tem o time da cozinha do futuro e o time da cozinha de acessibilidade. E aí eu fiquei olhando e eu falei assim, tá, mas quem é a equipe? Aí ele pegou e falou, não, vocês. Tá, mas só nós? É isso? Ele, E aí ele falou, a gente quer fazer esse projeto da CES com a visão do futuro, a gente quer a visão de vocês, que vão ser os próximos consumidores de cozinhas. E, cara, eu me lembro que aquilo me chocou muito. Eu falei assim, cara, tipo assim, eu nunca fiz exibição na minha vida. Tipo assim, eu já tinha trabalhado com produto e tal, beleza. Mas, assim, era uma escala muito maior. Não era desenhar um fogão. Era desenhar uma cozinha inteira. Um sistema, né? Um sistema assim, tinha que ser algo que era capaz, não necessariamente de ser implementado, mas conceitos que poderiam ser trazidos para a cozinha dos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência de um stand. Então, assim, pessoas iam circular ali. Eu tinha que pensar como que eu ia ter espaço para todo mundo passar e como que a gente ia entregar a mensagem daquele stand. A gente vai ter atores apresentando o projeto, a gente vai apresentar o projeto, vai ter plaquinha explicando, não vai ter plaquinha. Então, assim, foi uma experiência, assim, bizarra em termos de entendimento de projeto, e acho que por isso me marcou muito, porque o tempo foi muito curto, foi um projeto que a gente tem que fazer muito rápido, a gente tinha que entregar tudo antes da feira, né? A feira era em janeiro. Eu lembro que dezembro, início, meio de dezembro, a gente estava naquele momento loucura de entregar os finais dos finais, né? E, cara, trocando com o cara que estava construindo pra gente, especialmente a parte que eu tinha desenhado, estava na China. Então, assim, eu ligava pro cara de madrugada, aí conversava
conversava com ele de manhã. Foda. Aí, tipo assim, a alteração vinha de manhã cedo pra mim, aí eu tinha um dia pra fazer, porque era quando ele ia abrir de novo o arquivo, né? Quando ele tá dormindo, né? Enquanto ele tá dormindo. Enquanto ele tava dormindo, eu tava trabalhando. Então, assim, tinha dia que eu olhava assim, meu Deus, tipo assim, às vezes eu olhava, cara, isso é impossível fazer desse jeito, tipo assim, às vezes vinha uns negócios meio de engenheiro, né? Tipo assim, a gente resolveu assim. Eu falei, cara, não vai ser assim nem em sonho. E aí eu meio que dava aquela risada e aí depois eu parava assim, cara, eu tenho um dia para resolver isso. Tipo assim, eu tenho um dia para pensar como é que eu vou consertar esse problema, entregar uma modelagem nova e entregar um PDF para ele explicando certinho o que vai aonde. As revisões. As revisões. E aí tu fica, meu Deus, tipo assim. Foi assim, com certeza desesperador. E foi muito importante para mim justamente por isso, porque a gente não tinha um senior. A gente não tinha alguém para responder e perguntar como eu faço isso. Um suporte, assim, lógico, que eu podia parar para conversar com eles. Eu fiz isso muitas vezes, né? De sentar e falar, cara, o que você acha disso? Como é que eu resolvo aquilo? Mas, assim, eles estavam também enrolados com os projetos deles, né? Então, acabava que ficava na nossa mão mesmo. E a gente foi no show, a gente participou, a gente trabalhou no stand, explicando os projetos e tal. Legal, que legal. E, cara, foi muito legal, porque, assim, legal por dois motivos. O primeiro, obviamente, de você ver um negócio que você desenhou no papel, um rabisco, tá ali na sua frente, né? Isso, pra mim, foi surreal, assim. Eu lembro que eu cheguei no stand, eu não tinha nem palavras, assim, eu não sabia nem o que falar. Escorre aquela lagriminha, né? Você fala, meu Deus. Não, foi. E foi um projeto muito puxado, assim, foi muito intenso. Então, ver aquilo ali na minha frente foi, tipo, surreal. E o outro ponto foi que, como a gente trabalhou... Depois vocês reclamam de TCC. Pô, não, não passa nem perto reclamar de TCC agora, porque... Não, você não, a turma que tá reclamando. Fala, bicho, vocês têm um ano. Tem 3 meses. Cara, é um ano. E fudeu. Se essa a gente começou a fazer em agosto. Foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. Pra botar um stand de pé. O stand de pé, isso aí. Quer dizer, agosto não, acho que foi setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. E, cara, qual foi a segunda coisa que você falou que era legal? Desculpa, te interrompi. Não, imagina. E aí, a outra coisa que foi muito legal é que a gente estava no stand explicando o projeto. Então, assim, a gente estava ali, as pessoas passavam, e como a gente estava de uniforme e tal, tipo, da empresa, as pessoas vinham conversar com a gente e perguntar sobre o projeto. A gente tinha a oportunidade de explicar e tal. E em alguns momentos, as pessoas não se ligavam que eles estavam falando justamente com quem desenhou o stand. Então, obviamente, a gente já viu muito elogio e tal. E aí eu me lembro que tinha um casal que foi muito engraçado. Eles vieram falar comigo, e aí eles, mas esse projeto é tão legal, que não sei o quê. Eu, obrigada, foi muito trabalho do time e tal. Aí eles, você participou desse projeto? Eu falei, participei. Aí eles, olha, como assim, que não sei o quê. Aí eles continuaram falando, né, do projeto. Aí eles perguntaram, qual foi a sua contribuição? Aí eu apontei, eu falei, eu fui responsável pelo desenho da ilha e da peça do meio, né, que tá no projeto e tal. Uhum. E aí eles, cara, foi a parte que eu mais amei. E aí começaram a falar por que eles gostaram. E aquilo é uma validação tão grande do que você faz. Animal. Que, assim, eu lembro que eu queria ter abraçado eles, assim, o meu receio. A minha vontade era chegar e falar assim, gente, me dá um abraço aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Tira foto, faz selfie, né? Vamos tirar uma foto, exatamente. E dá, é uma validação enorme. Próxima vez passa, Tati. Não, foi assim, foi incrível. Obviamente, a gente teve gente que chegou lá e, tipo, quis crachar o... Lógico, normal. Sempre tem os haters. Hater sempre vai ter, é o que menos a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir para ver se é válido ou não o que está sendo apontado. É relevante ou não, exatamente. E no final das contas, assim, ele estava criticando como se o projeto fosse para ser implementado daquela maneira dentro de um ambiente domiciliar. E não era, e nunca foi essa a proposta. A gente queria apresentar o que poderia ser o futuro de uma cozinha. Sim. E, intencionalmente, vários dos features que a gente apresentou, eles eram focados em features que a GE queria implementar em linhas de produto. Perfeito. Então, assim, não necessariamente ia ser implementado como a gente desenhou, mas aquele feature que todo mundo amou, aquela parada que todo mundo gostou, talvez esteja na linha de 2022 da GE. Entendeu? Então, assim... isso é incrível que essas empresas fazem. GE, Philips, eu lembro que na minha época de faculdade a gente já via um vídeo que era antigo, não sei se chegaram a ver, que era o futuro pela Philips. Aí tinha umas roupas que era wearable. Cara, a gente tá falando de um vídeo de 88. Cara, como isso é importante, inclusive, para estimular a geração de novas coisas. Eu lembro de uma empresa que chamava Itala Design, se não me engano, o pessoal de carro vai saber, que era uma empresa de carro, que fazia carros concept e protótipo, e o mais legal dela era isso, elas faziam os concepts, você nunca ia ver ele na rua, mas ele tinha pequenas implementações e pequenos testes de alguns componentes, que sim, esses componentes eram validados para as montadoras poderem implementar nas coisas dele. Então, isso, cara, é de uma riqueza, de uma importância isso daí.
Incrível, que E, legal. e eu lembro que o feedback foi muito legal, assim, a gente recebeu muita gente falando bem do projeto, inclusive, tipo assim, não necessariamente só pessoas do público geral, né, digamos assim, pessoas comuns, assim, que consomem eletrodomésticos. A gente viu muito, por exemplo, dono de restaurante de Cara, que legal, pô. comida natural, falando, cara, eu quero ter essa garden wall que vocês estão fazendo, isso já está em produção, vocês estão pensando em implementar isso. Então, assim, teve muitos consumidores secundários, né, assim, usuários secundários nessa história, que vieram conversar com a gente e dar o feedback. Então, Então, quase são os influencers, né? Aqueles que são os influencers, que realmente validam tecnicamente o que você criou, né? exatamente. E, assim, a indústria de cannabis está crescendo muito aqui, né? Então, Uhum. teve muita gente da indústria de cannabis que também veio falar: ah, pois é, a gente está começando o nosso negócio e tal. Produtos dessa natureza são importantes para a gente. A gente está procurando produtos que sejam capazes de crescer plantas, né? E tal, de uma maneira eficiente. Uhum. Então, assim, foi muito legal, assim, a gente vê vários mercados diferentes, né, falando sobre esse mesmo produto e essa mesma visão que a gente trouxe para CES e validando muito o que a gente faz, sabe? E isso, para mim, foi um outro momento que foi bem choque, assim, de carreira, assim, de ver, cara, o que a gente faz é importante, sim. Tipo assim, a gente agrega valor dentro de um projeto e a gente tem muita voz que importa dentro de um desenvolvimento de um produto. Então, certamente, projetos que foram relacionados com acessibilidade e CES, eu diria que foram. Não digo nem pelo resultado do projeto, mas digo pela minha percepção de que eu dei mais um pulo em termos de compreender, de avaliar uma situação que eu não tinha avaliado anteriormente. Que Então, legal, acho que foram projetos que foram importantes para mim nesse ponto, eu acho. que fantástico. Queria agradecer muito, parabenizar a tua cabeça, parabenizar a tua pessoa. Incrível Imagina, conversar com você. Você é uma fofa. imagina, Mesmo. foi No bom ótimo. sentido, tá? Não leva numa... Tem gente que não gosta. Tem uma amiga minha que fala que tá querendo dizer o quê? Não é nada, é que eu... Não, imagina. Pô, obrigado, por participar. Parabéns pelas suas atitudes. E, meu, tô vendo aí que a gente vai... Pô, uma fodona aí no mercado em breve. Olha, quase eu Todo cruzo mundo seus vai dedos. ouvir falar em você fácil. Parabéns, obrigado pelo trabalho também que vocês estão fazendo da divulgação. Parabéns pela tua jornada, cara. Continua assim, é por aí, puta caminho legal pra caramba. É isso, tá bom? Brigadão mesmo. Sim, claro, e eu fico muito feliz de participar, como eu te falei no início, assim, eu acho que essas iniciativas da gente conversar com a comunidade, trazer conhecimento para as pessoas são fundamentais, assim, eu queria que na época que eu estivesse na faculdade, esses canais já existissem, eu Eu queria que também. eu queria que o Atomcast já existisse na época que eu estava na faculdade, eu queria ter acesso a essas informações. Acho que eu seria, tipo assim, obviamente que os caminhos me levaram para onde eu tô hoje, mas eu acho que isso teria agregado muito Sim. na minha carreira, né? Se eu tivesse esse apoio, esse suporte da comunidade mais próxima, né? Então, eu valorizo muito isso. Acho que isso é muito importante para a gente crescer como comunidade e como profissionais também. Sim, Acho que como isso é pessoas, fundamental. Sim, com principalmente. certeza, com Pessoas certeza. desenhando para as pessoas, de verdade. Exatamente. Hulk, muito, muito obrigada por me receber aqui. Realmente Uhum. foi ótimo. Quer deixar algum recado para a turma? Recado do... Então, galera, não, assim, o único recado que eu tenho para deixar para eles é agradecer um monte, assim, acho que a comunidade ganhou um tamanho que a gente não esperava. Existem muitas iniciativas, muita gente falando sobre design, expandindo o que pode fazer. Acho que a nossa comunidade deu também muita voz para as pessoas de elas perceberem que elas podem fazer algo também. Isso, para mim, acho que é o mais importante, assim, ver que as pessoas se sentirem encorajadas de buscarem os caminhos delas, de fazer coisas pela comunidade por elas. Não necessariamente porque eu fiz, mas isso inspirar elas a buscarem os caminhos delas e buscarem outras coisas. Teve gente falando no grupo que estava desistindo de fazer desenho industrial e quando viu que tinha tanta gente trabalhando, sentiu esperança de novo de voltar a trabalhar na indústria. Então, isso é gigante, assim. E aí eu queria muito agradecer a todo mundo que está no grupo, que, enfim, que traz bons tópicos para a gente conversar, que trazem questionamentos, coisas importantes que a gente precisa falar, até questões que não necessariamente são focadas em design, mas que tangem o que a gente faz e tangem a nossa realidade. Então, queria agradecer de coração todo mundo que agrega e que traz coisa boa para aquele grupo. Legal, fantástico. E o único agradecimento que eu tenho é obrigado por ter feito o grupo, Imagina. todos vocês do grupo, porque vocês tiraram o estrelato do design e botaram ele onde ele tem que estar, para as pessoas e com as pessoas. Obrigado mesmo.
Exatamente, isso era o que a gente mais queria fazer, assim, a gente queria saber quem é que estava na briga ali, né, no suor do dia a dia e saber o que funcionava para aquela pessoa, que pode funcionar para mim e que o que eu fazia podia funcionar para ela. Então, essa é a grande motivação para a gente começar isso.